pastor evangélico viralizou nas redes sociais ao supostamente exorcizar demônios que supostamente controlariam o presidente Lula e a primeira-dama. Durante o culto, ele alega que o presidente pretende destruir o país. E ele faz simulações por meio de uma mulher que supostamente estaria possuída. Ela ri e confirma que Lula quer fazer do Brasil um país comunista com guerras e maldições. Chama ele aqui, quero conversar com ele. Chama. Já chegou? Você é o Zé Perita? Ah? Zé Perita? Você que está no presidente Lula, não é? É? Cachaça. É. Você sabe uma ideia do presidente? O que quer fazer com o Brasil? Vai destruir. Ele quer destruir. Muitos crentes foram para ele. Viu? Foi voltar. Ele não está lá à toa. É. Viu? Foi votar no Lula. E o Lula deseja fazer o Brasil comunista? Destruição. Hã? Guerra. Guerra. Maldição. E a Janje? E a Janje? Qual o nome dela? Qual o nome dela? Maria Padilha. Maria, chama ela aqui. Tá, Janje? Maria Padilha. Tá, Janje? Você que está na Janja? Ó, olha aqui para mim. Diga, olha para mim. Olha para mim. Diga para Janja e por 9 dedos que eu estou tirando eles. Estou tirando eles da presidência. Estou tirando eles. Isso vai acontecer. Sou um homem simples, mas sou um homem de fé. Eu estou tirando o presidente Lula. Eu posso fazer isso, demônio? Eu posso fazer isso? Isso vai ter muita destruição. Uma tremenda de uma pataquada. Foi o que você acabou de ver. Demônios incorporando-se em pessoas comuns para afirmar que estão também no presidente da República e estão ditando todos os atos do presidente e da primeira-dama. Veja só. Que coisa, não? Espiritualizar as coisas que não precisam ser espiritualizadas ou que não devem ser espiritualizadas. Fazer com que pessoas sejam vítimas de perseguições, de más interpretações e de muitos, mas muitos preconceitos. Essa é a missão de muita gente que quer, de propósito ou por inocência, participam de toda essa farra do mundo gospel, do mundo principalmente neopentecostal, fazendo com que a sanidade mental dos fiéis seja fortemente comprometida. Demônio. Qual a origem da palavra demônio? Como nós devemos reagir frente às situações que são espiritualizadas e até demonizadas, mas que envolvem problemas mentais, problemas reais que afetam a população? É sobre este assunto que eu gostaria de tratar logo mais após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, é uma satisfação muito grande e um grande privilégio estar aqui com vocês hoje, de volta ao nosso estúdio quarto, na temperatura de sempre, né? Tá muito calor, mas não podemos vacilar, temos de produzir conteúdo para você. E você que me acompanha dos diversos lugares do Brasil e do mundo, sinta-se abraçado e receba também o meu aperto de mão cordial. Você é muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, saiba que eu, Denilson Douglas, o apresentador do canal, lhe convida para fazer este ato de responsabilidade social, porque o canal Vigilante da Razão existe para elucidar questões que estão obscuras pelo sistema religioso e fazer com que as pessoas se libertem, tenham suas vidas
totalmente libertas desse sistema miserável que tem feito pessoas de bem se tornarem verdadeiros zumbis desse mesmo sistema. As pessoas precisam abrir suas mentes, abrir os seus olhos para enxergar a realidade dos fatos. A religião, ela pode ser importante para você e eu não quero de maneira alguma fechar os olhos para essa realidade. Há pessoas que precisam da religião para se conterem mais por conta dos freios morais que a religião impõe, por conta de uma necessidade de ter um líder carismático para conduzir suas vidas. Mas quando esse líder passa dos limites e faz com que a sua vida seja um verdadeiro filme de terror, me perdoem o trocadilho, aí é o momento de você abrir seus olhos e dizer não, é só até aqui e não mais. No vídeo de hoje, vamos tratar sobre um assunto importantíssimo e eu quero que você, por gentileza, fique comigo. Se você ainda não é membro, considere a possibilidade de tornar-se membro e também a possibilidade de me ajudar com qualquer valor, porque a chave Pix que está passando aí vai servir para você contribuir e assim eu possa continuar fazendo esse trabalho da melhor forma possível, tá bom? Mas vamos direto ao vídeo de hoje. Qual a origem da palavra demônio? Algumas pessoas até já colocaram aqui nos comentários. A palavra demônio tem uma origem fascinante e complexa que remonta à Grécia Antiga. Ela deriva do termo grego daimon, que originalmente tinha um significado neutro e estava relacionado a espíritos ou forças divinas, sejam boas ou más. Os demônios eram frequentemente vistos como intermediários entre os deuses e os humanos, influenciando a vida das pessoas e não possuíam inicialmente uma conotação negativa. Com o tempo, e especialmente com a influência da teologia cristã, esse termo daimon passou a ser associado exclusivamente a entidades malignas, culminando no uso moderno da palavra demônio como a representação de forças do mal. Agora, você sabe, por exemplo, onde e quando iniciou-se a crença de que haveria a possibilidade de demônios entrarem em corpos humanos? Essa crença de que demônios poderiam entrar em corpos humanos tem raízes muito profundas e em diversas culturas e religiões ao longo da história. Ela começou a se desenvolver em tempos antigos, especialmente em sociedades que acreditavam em forças sobrenaturais como a explicação para eventos inexplicáveis. Daí surgiram as entidades demoníacas, por assim dizer. Na tradição judaico-cristã, por exemplo, essa ideia aparece em textos bíblicos, como no Novo Testamento, onde há relatos de Jesus expulsando demônios de pessoas. Essas narrativas ajudaram a consolidar a crença na possessão demoníaca como um fenômeno real. Está na Bíblia, logo é a realidade. Mas em outras culturas, como na Mesopotâmia e no Egito Antigo, também havia práticas e rituais destinados a afastar espíritos malignos que se acreditava poderem influenciar ou habitar os corpos humanos. Com o passar do tempo, essa crença foi reinterpretada, ressignificada e adaptada por diferentes religiões e sistemas de pensamento, incluindo o espiritismo e outras tradições espiritualistas. Ela continua, inclusive, a ser um tema de interesse, tanto religioso quanto cultural. Quem nunca parou para assistir o filme O Exorcismo e todas as séries que decorreram dele? Qual é a relação da possessão demoníaca e as doenças mentais? A relação entre a possessão demoníaca e doenças mentais é muito complexa e, muitas vezes, influenciada por fatores culturais, históricos e religiosos. Interpretação de sintomas. Por exemplo, ao longo da história, antes do desenvolvimento da psiquiatria moderna,
Muitos comportamentos ou sintomas ligados a transtornos mentais eram interpretados como possessão demoníaca por muito tempo. Por exemplo, alucinações, mudanças extremas de humor, convulsões ou comportamentos incomuns frequentemente eram associados a entidades espirituais malignas, fatores culturais e religiosos. Em sociedades onde crenças espiritualistas são predominantes, sintomas de doenças mentais podem ser compreendidos sob a ótica da possessão. Isso pode oferecer um significado cultural para experiências pessoais, mas também pode resultar em estigmatização ou negligência de tratamentos médicos adequados. Efeitos na intervenção. Casos em que fenômenos de possessão são interpretados sem considerar explicações médicas podem atrasar diagnósticos e tratamentos eficazes para condições como esquizofrenia, transtorno bipolar ou epilepsia. Em alguns contextos, isso pode levar a práticas como exorcismo. Em alguns contextos, isso pode levar a práticas como exorcismos, que nem sempre são seguras essas práticas. E sem falar no impacto psicológico. É interessante notar que em algumas situações a crença na possessão pode de fato intensificar sintomas psicológicos. O medo de estar possuído ou a pressão social relacionada ao fenômeno pode aumentar os níveis de estresse e sofrimento da pessoa envolvida. Então veja o quão danoso é misturar espiritualidade com problemas mentais, psicológicos, psiquiátricos. Quais as explicações mais convincentes que a neurociência e a psiquiatria nos dão para a possessão demoníaca? Vamos lá. A neurociência e a psiquiatria oferecem explicações fascinantes para o fenômeno da possessão demoníaca. E, além de fascinantes, são explicações verdadeiramente convincentes. Muitas vezes, as possessões demoníacas são interpretadas como manifestações de condições psicológicas ou neurológicas. E vamos ver agora algumas das abordagens mais comuns dentro da psiquiatria e da psicologia. Transtornos dissociativos. Algumas possessões podem ser explicadas por transtornos dissociativos, como o transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como TDI. Nesses casos, a pessoa pode apresentar múltiplas personalidades ou sentir que perdeu o controle sobre si mesma, o que pode ser interpretado como possessão. Psicoses. Condições como esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos podem causar alucinações auditivas ou visuais, além de crenças delirantes que podem ser confundidas muito bem com possessão. Sugestão cultural e religiosa. Veja, em algumas culturas, a crença em possessões demoníacas é tão forte, mas tão forte, que sintomas psicológicos podem ser moldados por essas expectativas culturais. Você entende? Isso é conhecido como síndrome cultural. Isso acontece muito nos sistemas religiosos. Agora, traumas e estresses extremos. Experiências traumáticas podem levar a estados de dissociação ou comportamentos incomuns que podem ser interpretados como possessão em contextos religiosos. Epilepsia e outras condições neurológicas, convulsões ou comportamentos associados a certas condições neurológicas podem ser mal interpretados como possessão. Isso é mais comum do que se imagina. Inclusive no meu bairro, um bairro onde eu morei, haviam pessoas que eram temidas como se fossem de fato perturbadas espiritualmente por serem apenas epiléticos. Por que eu não devo acreditar em todos os relatos de possessão demoníaca sem o critério da razão? Estamos chegando num ponto crucial do nosso vídeo. A possessão demoníaca é um conceito que frequentemente aparece em contextos culturais, religiosos e até mesmo em obras de ficção. No entanto,
Muitas questões atribuídas à possessão podem ter explicações psicológicas, como a gente já viu aqui. Explicações psicológicas, neurológicas ou sociais, fundamentadas em estudos científicos, como transtornos mentais, epilepsia ou até mesmo situações de estresse extremo. Apegar-se com força a explicações puramente espiritualistas pode levar, inclusive, ao risco de negligenciar, eu repito, negligenciar intervenções terapêuticas e médicas que realmente podem ajudar a pessoa envolvida. Além disso, há o fator de interpretações culturais e religiosas serem profundamente subjetivas. Cada tradição pode compreender a possessão demoníaca de maneira diferente, o que pode gerar confusão ou até mesmo alimentar preconceitos. Os fenômenos espirituais, embora muitas vezes entendidos no contexto da fé e da espiritualidade, também podem ser explorados sob uma lente científica. Fato, é fato. Mais uma contribuição do canal Vigilante da Razão. Algumas explicações adicionais que a neurociência, psicologia e física sugerem para que a gente entenda melhor como funcionam esses fenômenos que são atribuídos a processos religiosos, não apenas de possessão demoníaca, mas como eventos espirituais. As EQMs, experiências de quase morte. As pessoas relatam visões de luz, de túnel ou encontros com entidades durante uma experiência de quase morte. Essas pessoas podem estar experimentando alterações na atividade cerebral, como falta de oxigênio, liberação de endorfinas ou atividade aumentada no córtex temporoparietal, uma região ligada à percepção e à consciência. Experiências fora do corpo, também conhecidas como EFC. Muitas EFCs têm sido associadas à atividade anormal do cérebro, especialmente no lóbulo temporal. Estudos mostram que estímulos em certas regiões do cérebro podem criar a sensação de estar fora do próprio corpo. Isso é psiquiatria, gente. Isso é neurologia. Alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas. Que nome feio, né? Essas alucinações ocorrem no limiar entre o sono e a vigília, sendo frequentemente associadas a visões de figuras ou sons que podem ser interpretados como encontros espirituais. Respostas neuroquímicas. Práticas como a meditação, oração ou rituais religiosos podem liberar neurotransmissores como serotonina e dopamina, criando sentimentos profundos de conexão e transcendência. Isso é tudo fisiológico, gente. Isso não é nada espiritual. Coincidências e pareidolia. Muitos fenômenos atribuídos ao espiritual podem ser explicados pela tendência do cérebro humano de encontrar padrões, mesmo onde eles não existem. São as verdadeiras peças que o cérebro nos prega, né? Isso inclui ver rostos em objetos inanimados ou atribuir significado especial a coincidências. Temos até os campos magnéticos e fatores ambientais interferindo. Alguns estudos sugerem que campos magnéticos intensos ou frequências sonoras específicas podem induzir, eu falei podem induzir, sensações de presença ou visões, o que algumas pessoas interpretam como experiências espirituais. E, finalmente, a psicologia social e o efeito placebo. Quem nunca ouviu falar do efeito placebo, né? A crença compartilhada em fenômenos espirituais em grupos pode amplificar a experiência individual. Além disso, o simples ato de acreditar em algo pode influenciar a percepção e até, supostamente, promover uma cura, como no caso do efeito placebo. Agora, quais são os riscos de ignorar explicações científicas para esses fenômenos? Porque eu estou falando, mas será que existem riscos? Olha, ignorar explicações científicas para fenômenos como a possessão demoníaca pode trazer uma série de riscos importantes, como já foi falado aqui. Negligência de tratamento médico. Muitos comportamentos ou sintomas associados à possessão
podem, na verdade, ser causados por transtornos psiquiátricos, neurológicos ou outras condições de saúde, como epilepsia, esquizofrenia ou transtornos de personalidade. Aí, quando você ignora tudo isso, ignora as explicações, você pode atrasar ou impedir que a pessoa receba o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Quando você valoriza demais o espiritual e esquece que tudo tem explicações fisiológicas, psíquicas, psicológicas. Sobre a estigmatização. Quando fenômenos são explicados unicamente por crenças espiritualistas, isso pode levar ao estigma, isolando as pessoas ou até mesmo sujeitando-as a práticas inadequadas e potencialmente prejudiciais, como exorcismos coercitivos. Aquele exorcismo onde a pessoa vai forçadamente. E desinformação. Apoiar-se exclusivamente em explicações não científicas pode perpetuar mitos e desinformações, dificultando a compreensão realista e eficaz sobre o que está acontecendo. E os riscos de abuso? Meu amigo, riscos de abuso estão aos milhares. Em alguns casos, a crença na possessão demoníaca pode levar a abusos, como punições físicas, psicológicas e muito mais, o que coloca a pessoa em uma situação ainda mais vulnerável. Há pessoas que gastam dinheiro, gastam da sua saúde por conta disso tudo. É importante, é importantíssimo, é fundamental, é indispensável lembrar que uma abordagem equilibrada, que não conceda validade prévia às explicações partindo somente do suposto mundo espiritual, é tão importante, mas tão importante para uma melhor compreensão dos fenômenos que nos rodeiam, que é questão de vida ou morte. Gente, cautela, cuidado, é fundamental. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo que estaremos aqui produzindo para todos vocês. Tchau, pessoal.